Olá, amigos da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Nosso boa tarde, alegria de estarmos juntos novamente nessa tarde, em nome de Jesus, para mais um Gotas de Esperança. Nós esperamos que todos estejam bem, caminhando com a graça de Deus. Enquanto os nossos amigos e irmãos vão entrando nessa sala virtual, que é o coração, é o templo interior de cada um de nós, nós vamos começar a falar sobre esse Gotas de Esperança número 30. Olha que beleza, né? Em 30 oportunidades, nos encontramos aqui, virtualmente falando, mas presencialmente em espírito. E Emmanuel, no livro Pérolas de Luz, nesse capítulo, que é sempre praticamente composto de uma frase só, ele traz para a gente uma reflexão muito importante hoje. Sobre herança. Mas a herança de que ele nos fala não se refere à herança de bens materiais. Isso que às vezes deixa cada um de nós preocupado, se aqueles que herdarão os bens que estão temporariamente em nossas mãos farão bom uso deles, se não haverá brigas, não é? Me lembro do Chico Xavier, que fez o seu testamento e em razão das moratórias que ele teve, ele refez esses testamentos, que é importante para que tudo pudesse ser encaminhado em relação ao pouco que possuía, que estava em seu nome, né? E não houvesse problemas com aqueles que herdassem, né? Vamos dizer assim, o espólio daquilo que foi construído materialmente. Mas não é isso que Emmanuel nos convida a refletir nessa tarde. Ele nos chama a atenção para aquilo que deixamos da nossa vida, aquilo que fizemos em vida, as nossas construções, nossas realizações, as nossas obras, fruto da nossa experiência, da nossa vida. Será que as pessoas, quando nós deixarmos esse mundo físico, se sentirão bem com os nossos exemplos, com as nossas iniciativas, com as nossas realizações no âmbito do trabalho em favor do próximo? Será que nós vamos contribuir para a melhoria da sociedade, das comunidades, da nossa família? Porque tudo começa na família. Então é essa reflexão que Emmanuel quer trazer para nós nessa tarde. A herança dos frutos da nossa vida. E ele começa dizendo assim, que é a frase, né, que vai nortear a nossa reflexão da tarde. A herança quase sempre é um suplício para quem parte e uma tentação para quem fica. É curioso porque nós aqui nos propusemos a avaliar a herança acerca das nossas atitudes, né? A bagagem da nossa experiência no mundo. E como estamos no mundo de provas e expiação, lamentavelmente a herança que deixamos dos nossos feitos é quase sempre um suplício para nós. Porque muitas vezes não aproveitamos o tempo que nos é concedido nessa encarnação. Desperdiçamos o tempo com coisas que absolutamente não trarão nenhum acréscimo do ponto de vista evolutivo para o qual nós viemos aqui realizar. E para aqueles que ficam, que herdam o fruto das nossas realizações, dos nossos feitos, também é uma tentação. Por quê? Porque muitas vezes a nossa má conduta pode levar aos que aqui ficaram ligados a nós
a circunstâncias muito difíceis. Um escritor, por exemplo, que exalta a morte, o suicídio, pode deixar uma herança lastimável para aqueles que, num momento de depressão, lerem os seus livros. Então, olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa trajetória no mundo. O que nós estamos deixando? Quais as realizações? É essa reflexão que faremos nessa tarde. Então, a gente foi buscar no livro Religião dos Espíritos. O Emmanuel diz uma coisa importantíssima. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico de vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Essa fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas aspirações e esperanças. Olha, o que o Emmanuel está dizendo é que as coisas do mundo são transitórias. E quando nós nos ocupamos exclusivamente das construções do mundo material, elas, quando sobrevier a nossa morte, a nossa desencarnação física, elas não terão mais nenhum significado para nós. E dependendo do que fizemos com esses bens transitórios materiais, poderemos ter um suplício, um remorso após a desencarnação física, ou poderemos estar com a mente tranquila, a paz conquistada pelo dever bem cumprido, por termos utilizado as coisas do mundo para buscarmos as coisas de Deus. Então ele diz, dê ao mundo o que o mundo precisa ser dado. Nada mais além disso as coisas materiais. Elas são instrumento, elas são uma via para conquistarmos bens imperecíveis, que são os bens do Espírito. Aí sim, né? Mas ele prossegue dizendo, herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte, o meirinho, o oficial de justiça da morte, quando chegar, né? Chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência. Sejam títulos nobres e afeições respeitáveis. Sejam posses e privilégios, os títulos acadêmicos do mundo, né? Fama, poder, que perduram apenas no escoar de alguns dias. O que são 80 anos, diante da eternidade que temos, né? Para que enfim recebas por vera propriedade os frutos bons ou maus, ou a glória imortal da divina ascensão. Olha aí. Então, a depender do que fizemos com as coisas do mundo material que nos foram emprestadas, nós poderemos ser felizes ou infelizes no mundo espiritual. Eu me lembro aqui do avô de André Luiz, quando ele encontrou com ele na dimensão espiritual, que segurava bolos de lama espiritual, achando que era ouro, porque passou a vida inteira com a mente e o coração fixado nos recursos materiais. E Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Qual é o tesouro das nossas vidas? O que de fato para nós é um tesouro? Eu lembro de Paulo, né? Quando ele falava do tesouro do Evangelho dos pergaminhos, e ele, Barnabé, à noite, numa das suas jornadas, né, que fizeram tantas viagens pela Ásia Menor para divulgar o Evangelho, e ele comentava do tesouro que eram aqueles pergaminhos, e haviam ladrões à espreita que escutaram a palavra tesouro e caíram sobre eles e diziam, onde está o tesouro? Eles acabaram apanhando, sendo maltratados, mas o tesouro para Paulo, que ele não poderia jamais perder, eram os textos iniciais de Levi,
do apóstolo Mateus, que tanto trazia consolo para o seu coração, não é? E o Emmanuel prossegue dizendo no livro Pensamento e Vida, ele diz assim, porque, só uma pausa antes de ler o texto de Emmanuel, porque, veja só, nós temos um tesouro hoje nas nossas mãos, que é o convívio familiar, não é? É um tesouro. Precisou de um vírus chegar para que pudéssemos ficar em casa e convivermos uns com os outros, compreendermos-nos melhor naquela vida corrida do dia a dia que tínhamos antes, nos encontrando apenas às vezes no café da manhã e já à noite cansados. Hoje convivemos diuturnamente e devemos aproveitar esse tesouro. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor, louvavelmente vivido. Mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos, com que faremos nova produção de reflexos espirituais, de novos hábitos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Olha aí. Então, quer dizer, nós temos um tesouro nas mãos para nos reconciliarmos uns com os outros. Então vamos vencer a antipatia, vamos vencer o azedume, vamos ultrapassar a animosidade. Não percamos a oportunidade, porque aí estaremos construindo uma herança nobre, da qual nos sentiremos plenamente felizes. E diremos até quando chegarmos no mundo espiritual, valeu a pena esta encarnação. Talvez pela primeira vez nos últimos séculos. Mas o momento é agora de podermos fazermos essa reconstrução, derrubarmos muros que nos separam uns dos outros e construirmos pontes que nos aproximam, que nos faz sentir a alegria de viver, por estarmos uns com os outros. E André Luiz nos diz no livro Opinião Espírita, ninguém pode esquecer notadamente o espírita, olha aí a alertiva para nós, que pela morte do corpo, toda criatura deixa a herança do que fez na coletividade em que viveu. Como é que nós seremos lembrados, né? Herança que em algumas circunstâncias se expressa por amargas obsessões e débitos constringentes para o futuro. Será que nós estamos preparados para no dia do nosso desencarne, naquele momento consagrado à oração, que antecede o sepultamento do envoltório físico, que nos serviu de instrumento ao longo da nossa vida? Será que estaremos preparados para escutarmos mesmo o que dizem de nós aqueles com os quais nós convivemos? O que falam da herança que nós deixamos, não a herança material, mas a herança do relacionamento? Será que nós deixaremos saudades no coração daqueles que ficam? Deixaremos construções edificantes? Porque seguimos ou buscamos, nos esforçamos por seguir os passos do guia e modelo da humanidade? É uma reflexão importantíssima. Não para que falem bem e nos exaltem,
porque nós de nada mesmo somos, sem a presença do Criador através do Cristo, mas para que possamos ter nos reconciliado com a vida, com aqueles que a providência colocou em nosso caminho. E ele diz mais: viva cada um, cada dia, né? De tal maneira que os dias por vindouros lhe bendigam a passagem. Olha que beleza. Queira ou não queira, cada criatura reencarnada nasceu entre dois corações, que se encontram por sua vez ligados a certa família. Pelo menos dois corações, se formos ali filhos únicos, né? Mas esses dois corações estão ligados a alguma família, o pai e a mãe. Né? Família que é a célula da comunidade. Cada um de nós responde mecanicamente, ou seja, pela lei, pelo que fez a humanidade na pessoa dos outros. O nosso legado, a nossa herança, agradável a Deus, é quando a nossa conduta influencia os que conviveram conosco para o bem. Aí teremos deixado um legado vitorioso, conforme nós dizemos, não por nós, mas porque o esforço de domar as nossas más inclinações, o esforço de ressurgirmos como um homem novo, terá contagiado também outros corações. Isso é o que nós podemos dar e contribuir de nós mesmos para a terra regenerada do amanhã. Porque se nós não regeneramos dentro de nós e com os nossos, com aqueles que convivemos, como poderemos esperar um mundo melhor lá fora? Se dentro do nosso ambiente, do nosso coração, do templo interno e daqueles que convivem sobre o templo do lar, que é o primeiro templo e a primeira escola, se nós não conseguimos viver em harmonia, não é? E aí vem Eurípides Barçanufo, o grande mestre e professor, nos dizer o seguinte: há criaturas que deixaram na terra como um único rastro da vida robusta, que usufruíram na carne o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitude como padrões de fé. Onde está a nossa fé? É esse o momento que nós devemos demonstrar nossa fé e contagiar os que estão conosco. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, o que temos feito do nosso tempo. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Somos deuses. Quem disse isso foi o Mestre. E vivemos como mendigos da luz. É preciso fazer essa luz brilhar. Ele nos convidou: faça brilhar a vossa luz. Nenhum gesto de amor que ele granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. Isso é maravilhoso, né? Imagina as pessoas se lembrarem de nós com gratidão. Pessoas que muitas vezes nós nem nos lembramos mais. Ao saber do nosso retorno para o mundo espiritual, oram por nós, gratos. Aquele momento, gente, uma prece de gratidão cai sobre nós como um orvalho reconfortador de refrigério. A terra, diz o professor Eurípides, conservou-lhes à força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhe vestira o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo às ervas brabas. Usaram os empréstimos do Pai Magnânimo exclusivamente para si, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução, ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre grupos de seres amigos. A alegria de viver
é a alegria de sermos úteis à felicidade do outro. Somente teremos felicidade quando somos canais da felicidade daqueles que nos rodeiam. Espíritas, muito de nós já vivemos assim. É por isso que nos tornamos espíritas, porque somos doentes graves da alma. E para doentes graves da alma, necessitamos dos remédios mais fortes, e a doutrina espírita é um desses remédios mais fortes. Entretanto, agora os tempos são outros, e as responsabilidades surgem maiores. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Não podemos deixar para o mundo apenas o pó ao qual nosso corpo retornará. Precisamos deixar algo mais. E trouxemos aqui do espírito Hilário Silva, que também foi um médico aqui no mundo físico, companheiro de andanças de André Luiz em suas obras de aprendizado. No livro Almas em Desfile, ele dita um pequeno conto chamado A Fama de Rico, que fala de herança. Diz assim: o coronel Manuel Rabelo, influente fazendeiro no Brasil Central, fora acometido de paralisia nas pernas. Vivia no leito, rodeado pelos filhos, atentos, muito carinho, assistência contínua. No decurso da doença, veio a conhecer a doutrina espírita. Que benção! Que ele abriu novos horizontes à vida mental. Pouco a pouco desprendia-se da ideia de posse. Para que morrer com fama de rico? Queria agora a paz, a bênção da paz. Viúvo, dono de expressiva fortuna e prevendo a desencarnação próxima, chamou os 4 filhos adultos e repartiu entre eles os seus bens. Terras, sítios, casas e animais, avaliados em 6 milhões de cruzeiros, foram divididos escrupulosamente. Com isso, porém, veio a reviravolta. Donos de riqueza própria, os filhos se fizeram distantes e indiferentes ao pai. Rabelo, muito triste e quase completamente abandonado, perguntava a si mesmo se não havia cometido precipitação ou imprudência. Os filhos não eram espíritas e mostravam irresponsabilidade completa. Nessa conjuntura, apareceu-lhe antigo e inesperado devedor, o coronel Antônio Matias, seu amigo de mocidade. Veio desobrigar-se de empréstimo vultuoso que havia tomado sob palavra e pagou-lhe 2 milhões de cruzeiros em cédulas de contado. Na presença de dois dos filhos, Rabelo colocou o dinheiro em cofre forte ao pé da cama. Sobreveio o imprevisto. Os 4 filhos voltaram às antigas manifestações de ternura. Revezavam-se junto dele, papas de aveia, caldos de galinha, frutas e vitaminas, mantinham cobertores quentes, fiscalizavam a passagem do vento pelas janelas. Raramente Rabelo ficava algumas horas sozinho. E assim viveu ainda 2 anos, desencarnando em grande serenidade. Exposto o cadáver à visitação pública, fecharam-se os filhos no quarto do morto e, abrindo aflitamente o cofre, somente encontraram lá um bilhete escrito e assinado pela vigorosa letra paterna, entre as páginas de surrado exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. O papel assim dizia: meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava, distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Lego, porém, a vocês o capítulo 14
quarto de O Evangelho segundo o Espiritismo. E os 4, extremamente desapontados, leram a legenda que se seguia: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Meus amigos, com essa reflexão final desse benfeitor Hilário Silva, nós convidamos para que a gente pense tanto na condição de filhos, quanto na condição de pais e mães, quanto na condição de irmãos, não importa. O que é que nós deixaremos para aqueles que aqui ficarem, continuando a jornada das nossas famílias, que faça a diferença de vez, de fato, na vida de cada um deles. Muita paz, saúde e alegria a todos. Vamos aqui falar dos nossos companheiros, que sempre falamos, né? A minha irmã querida Rosângela, a Emília, o Renato, abraço Renato, a Maria Aparecida, o William, Luciane, abraço querida Luciane, a Mate, abraço a Mate, a Neuza, Deus abençoe vocês aí, minha amiga. O Vander, amigo de Juventude Espírita, grande e apertado abraço, Vander. Gislane, minha irmã querida, amiga e irmã. Cíntia, outra irmã querida do coração. Clara de Assis, abraço em Francisco aí, viu? Francisco, gente, não é o de Assis, é o Francisco, o cachorrinho dela lá, querido de todos nós. A Nelly, a minha mãe, beijo, dona Dalva. A Nilce, a Lilian, que é Kelly, Pauliane, abraço em todos aí, Natal, Pauliane. Minha esposa querida Águida, enfim, todos que aqui estão conosco. A Mate, abraço, querida. A Lu, beijo grande, Lu. Abraço do Rogério aí em Uberlândia. E a nossa querida Emília também. Desejamos a todos um ótimo final de tarde, uma semana maravilhosa e nos encontramos aqui em mais um Gota de Esperança na quinta-feira com a graça de Deus. Paz, saúde e alegria a todos.